Oi pessoal, estamos aí com mais uma aula online e também a gente está aí fazendo as atividades aqui na Academia de Cinema, seguindo todas as restrições de segurança. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, nós já começamos a entrar no módulo de como enxergar como um cineasta. Lembra aquilo que eu falei, né? Nós temos a presença de alguns alunos, do Iago e do Luiz, que me ajuda também a fazer essa aula para não ficar numa coisa muito desumana. Brincadeira. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como olhar com o diretor, porque o músico, ele vê uma partitura, ele já enxerga as coisas com a partitura na cabeça, né? Um compositor. E o cineasta, ele tem que enxergar, uma coisa que a gente tem que fazer esse exercício, pelo menos para a gente que vai praticar. Quando a gente acaba fazendo outra coisa na vida, a gente acaba se dedicando àquilo. Mas se a gente vai começar a entrar nesse universo do cinema, a gente tem que começar a falar essa linguagem, desde o roteiro até a fotografia. O que a gente vai ver hoje aqui, por mais que seja voltado para a fotografia, não é uma linguagem do fotógrafo, é uma linguagem universal do cinema e do diretor, tá? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê da câmera fixa, o porquê da câmera com traveling, o porquê da grua, tá? E eu quero que vocês também falem um pouco, né, sobre essa experiência. Bom, então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a câmera fixa. Tem um filme que eu vou passar para vocês, eu quero que vocês assistam em casa, é um filme clássico chamado Era uma Vez em Tóquio, de 1953. Esse filme, ele é todo filmado com a câmera fixa. Só tem um momento em que a câmera faz um movimento. E eu quero que vocês me falem qual é o momento desse movimento, tá? Eu vou passar daqui a pouquinho, a gente vai ver alguns trechos aqui também. A gente está aqui, nós posicionamos a Blackmagic nesse plano, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, então a posição da câmera fixa, ela cria uma sensação de estar parado, né, em um lugar e ao redor. O que ela vai, qual é a sensação que ela vai passar para a gente? Ela pode transmitir uma ideia de segurança, tá? Quando a gente vai fazer uma imagem que tenha quando a gente vai fazer uma cena e a gente quer transmitir um pouco de segurança, a gente pode usar câmeras fixas, ou seja, câmera parada, tá? Pode também transmitir estabilidade. Então, se a gente quer colocar, se o roteiro tem uma cena ali que demonstra uma estabilidade, vocês podem aproveitar que a câmera fixa, sem nenhum movimento, porque ela vai proporcionar para a gente esse olhar de estabilidade. Ele pode também transmitir confinamento. Então, às vezes, né, porque como você não tem a visão do que é que tem dos lados e para cima, porque a câmera está fixa, ela também transmite essa questão de confinamento. Em filmes que são claustrofóbicos, suspense, usa-se muito isso também, né? Tem também a câmera fixa, ela também pode demonstrar contemplação. Se é uma paisagem, se é um plano geral, para a gente pegar o quê? Conferir todo o cenário, ou seja, fazer uma investigação, né? A gente faz uma investigação de todo o cenário. Pode também transmitir sabedoria. É interessante também, se a gente quer passar uma imagem, se a gente for pegar aí uns filmes que tem gurus, que tem os mestres, comece a reparar neles, como que a câmera está sempre agindo. Pode ser que a câmera está sempre parada e a gente nunca reparou. Ela está parada, ela não tem nenhum traveling, nada. Isso é legal porque às vezes demonstra, porque como é estabilidade, demonstra que a pessoa que está falando, ela tem confiança, ela passa uma sensibilidade de confiança, de credibilidade. Isso é bacana. Ou simplesmente paralisação, né? Simplesmente a imagem está ali parada porque ela é para parar. Então, por exemplo, se a gente pegar ali, né, a câmera está parada, né, nesse cenário, e eu com o meu isso é um personagem, brincadeira. Então nós temos ali
personagem. Se a gente fosse fazer uma cena que pudesse passar segurança, segurança vem da onde? Como que a gente poderia, vocês aí, vamos falar um pouquinho com vocês. Se a gente fosse pegar uma cena, qual cena que vocês acham que trariam segurança? Olha, uma cena que eu acho que traria segurança mesmo, olhando, cena de um abraço, vamos dizer assim. De um abraço, que talvez, interessante, né? Abraçando alguém. A pessoa se sente segura, a pessoa está sendo abraçada, se sente segura, calma. Por exemplo, aqui, confinamento, ó, tem a câmera aqui em mim. Então, se a gente tem a câmera parada aqui e a gente tem um enquadramento, como nós estamos vendo aí, dependendo do ângulo, dependendo da lente, dependendo da composição, a câmera parada e um bom ator, você vai o quê? Vai passar aquela sensação de que a pessoa está presa, né? Ela tá presa naquele ambiente. Isso é legal. Tem isso. Hã? O farol. O farol usa muito, é verdade, o farol usa muito isso. No quarto, né? Nossa, quarto. Aquele A quarto câmera tá lá. parada só, mostrando. Então, exatamente. Isso passa pra gente uma sensação totalmente de confinamento. Porque como a gente não está fazendo nenhum tilt, nenhuma pan, tilt, nenhum movimento, a gente só tem aquela visão, né? Então, isso é bem interessante. Então, presta atenção nisso, né? Quando nós formos fazer alguma gravação com uma câmera fixa e talvez fugir desse daqui. Não, eu não quero transmitir segurança, eu quero, pelo contrário, eu quero transmitir instabilidade. Então, a gente pode fazer uma câmera no ombro mesmo, para ela ficar meio que tremendo, assim, que fica legal também, que dá uma sensação diferente, né? Isso, a gente está só falando de câmera fixa. O traveling e grua a gente vai ver daqui a pouco, tá? E o movimento também da câmera. Eu vou passar para vocês um pouquinho do filme Era uma Vez em Tóquio. Aí, a característica desse filme, ele tem uma característica. Todo o filme foi gravado com a câmera mais ou menos 90 centímetros. Eu acho que de 1 metro a 70 centímetros. Eu acho que não passou disso, né? Eu acho que ela sempre filmou essa altura. Eu vou falar o que eu vi, o que eu senti vendo esse filme. Câmera parada, sempre, o diretor usou só câmera fixa. Eu tive a impressão de que como as pessoas lá no Japão, elas estão sempre sentando para conversar, para comer, eles não têm mesa, o diretor, que é um japonês também, ele trabalhou sempre nessa altura, porque as pessoas quando sentavam, elas ficavam enquadradas perfeitamente. E quando elas levantavam, elas nunca levantavam na frente da câmera, elas estavam sempre para longe. Mas o diretor, por mais que ele não tenha usado movimentação da câmera, ele usou o plongé contra plongé. Isso eu reparei. Tá? Até porque às vezes ele dá close também, zoom, ele trabalhou zoom, ele trabalhou contra plongé. Eu só não contra plongé. O plongé eu não vi, eu não reparei, mas acho que teve sim, teve algum. Uma coisa também muito legal que ele falou, é que ele trabalhou com dupla inclinação, que é o que a gente vai ver. Uma inclinação legal, aí ele sempre ele trabalha muito isso. Um grande plano, né, pegando aí a ambientação. Olha o trem sempre saindo da esquerda para a direita. Aí ele inverteu. Ou seja, acho que ali ele não está seguindo nenhuma regra de herói. E começou. これじゃと大阪6時じゃな。そうですか。じゃあ敬蔵もちょうどしてた頃ですな。ああ、ホームに出てるじゃろ。電報打ってだけ。Ele fez vários contrastes, né, de planos. Aberto. お気に
Mas lembra, nós estamos falando de câmera fixa. Esse é um bom filme para a gente prestar atenção como usar a câmera fixa. お前学校が忙しければわざわざ来てくれんでもええよ。いいえ、ええんです。5時間目はどうせ体操ですから。そうか。じゃあ駅で。ああ。お母さん、魔法瓶にお茶入れときましたから。うん、ありがとう。じゃあ行ってまいります。ああ、行っておいで。行ってきなさい。行ってまいります。Quero só pegar uma imagem onde eles estão de pé. Se realmente ele usou o contra-plongé ou se ele subiu a câmera. Eu acho que não. ありませんよ、こっちには。そっちを渡したじゃないか。そうですか。おはようございます。あ、おはよう。今日はお立ちですか。ええ、昼過ぎの汽車です。そうですか。まあ、今のうちに子供たちにも会うたと思いましてな。お楽しみですな。東京じゃ皆さんお待ちかねでしょうって。いやあ、しばらく留守にしますんで、よろしくどうぞ。ごゆっくりと。立派な息子さんや娘さんがいなさって結構ですな。本当にお幸せでした。いやあ、どんなもんですか。アンバーにお天気もようて、本当におかげさんで。まあ、お気をつけて行っておいでなさい。ありがとう。通気枕ありませんよ、こっちには。ないことないわ。もう探してみ。あったあった。ありましたか。あった。A câmera continua na altura de 90 centímetros, mesmo estando na rua. Talvez o diretor é um anão, brincadeira. Ai, corta isso. Fazer uma piadinha. Olha que legal. Eu só tô esperando chegar esse contra-plongé aí. Contra-plongé. É isso. Acho que vou acelerar, hein? Bom, mas ela continua, ela tá de pé e a câmera continua na altura. Já dá vontade de fazer um traveling andando, mas... 白かしちゃダメよ、勇ちゃん。 Isso daí é são planos curtos, né? Que tá cortando. Por mais que seja um filme com câmera fixa, os planos não são longos, né? É. おじいさんまだもうすぐいらっしゃるのよ。 Bom, tem uma ideia, né? Deixa eu pegar mais um. Aqui, ó. Vamos ver essa cena com gente sentada em pé, vamos ver.
Então aí já tem, a gente tem uma noção, mas tem um close. 元気でしたか？ああ、お土産を預かってきたって今ね、すき焼き。 Aí. A câmera continua no mesmo ângulo lá embaixo, só que fez um leve contra-plongé, certo? Um leve contra-plongé. Lembrando que plongé é mergulho para baixo, então a gente dá um leve contra-plongé. Eu sugiro, eu gostaria muito que vocês assistissem esse filme. Ele tem 2 horas de duração, mas é um filme maravilhoso. Quase para, Iago. Vocês ficam aqui, isso aí não dá para ver se vocês estão rindo ou chorando. Mas é um filme muito legal, tem uma história muito boa. E conhecer mesmo, né, a linguagem desse diretor, a linguagem de uma câmera fixa, tá? Então, e aí o que eu quero que vocês me passam é aonde que acontece a única movimentação do filme. Vocês vão ter que assistir, tá bom? Vamos pro próximo. Tá. Vamos falar um pouquinho agora sobre, continuando com a câmera fixa, isso aqui eu vou disponibilizar lá no grupo, tá? Então, pense na cena como um olhar, certo? Nós que vamos... Expande ela, por favor. Que eu achei que depois melhor. Então a gente tem que pensar na cena como se fosse um olhar, né? Nós que vamos, vocês que vão contar histórias, a gente tem que aprender a enxergar as cenas como se fosse uma história, contando uma história. Toda câmera, todo plano, toda cena, toda tomada, a gente tem que contar a história, né? Lembra que até a gente fazendo a decupagem do corpo seco, aquela ideia da grua vindo aqui e tal. Existem tomadas que elas são puramente estéticas, elas dão um movimento, né? Você assistir um filme daquele ali, hoje em dia, o pessoal acho que já não tem mais, talvez o ritmo é diferente, né? A câmera naquele tempo, hoje em dia acho que, como a gente já está acostumado com tanta coisa no celular, subindo para lá e para cá, acho que o ser humano ele já está meio que acostumando, ou não, pode ter gente que às vezes está tão poluído que às vezes vai ver um filme desse também. Um filme de época ainda dá pra ficar bacana. Então, Feito hoje, um filme de época. exato. Só que hoje, se você for fazer um filme clássico, mesmo de época, você vai colocar ali um movimento, uma grua, você vai ter como contar uma história, porque ali, contando aquela história com a câmera fixa ou com a câmera em movimento, você está contando história. A gente só tem que ter o equilíbrio. Mas, falando da câmera fixa, e também com base no que a gente viu nesse filme japonês, nós temos, por exemplo, os planos breves. O que são os planos breves? É aquelas tomadas, por exemplo, o autor aqui ele cita o seguinte: vamos imaginar que vocês ganharam um cupom de desconto do supermercado. E aí você entra no supermercado, você começa a olhar o que é que está com promoção. Olhou ali, olhou ali, olhou ali. Esses são os planos breves que nós temos que colocar no cinema. Então, por exemplo, quando a gente vai entrar numa rua, entramos numa rua, filme, não é vocês, câmera. Nós, como os contadores de história, estamos entrando numa rua, uma cena de perseguição, por exemplo. Tem uma cena, o cara entrou numa rua. Você pode muito bem pegar uma imagem geral da rua e depois pegar um close do nome da rua. Né? Você está fazendo ali um plano bem rápido, é um plano breve, tá? E o que quer dizer esse plano breve? Então eles são como um olhar superficial que termina assim que descobrimos o que estamos procurando, tá? Bem rápido, mudou ali, mudou aqui. E muitas vezes fazemos isso para nos orientar em uma situação nova ou para olhar em vários lugares quando procuramos algo, tá? Câmera fixa ainda no momento, a gente não está trabalhando com um movimento de câmera. Então, essa câmera a gente pode usar para determinadas cenas, né? Se você quer mostrar para o público, aí eu vou deixar essa câmera geral parada, porque eu quero que o público perceba que tem uma árvore aqui, que tem um negócio aqui. É isso que, mas é breve, a imagem ela é muito rápida, tá? Aí a gente tem os planos contínuos,
que eles são os planos mais o quê? Um pouco mais estendidos. Se a gente pegar aqui a cena do filme, você vai ver que tem muitas vezes, mostra o ator descendo a escada, subindo a escada, né? Tem essa questão do tempo também, né? Esse tempo, eles usam muito essa questão do tempo, ele não corta o tempo ali, né? Não precisava mostrar a pessoa subindo, descendo a escada, mas é porque tem esse, é uma linguagem, é uma direção, é uma forma de contar a história. Não, eu quero que a pessoa desça a escada, eu quero que a pessoa pegue o negócio no chão, depois eu quero que a pessoa arrume o negócio no quadro e ela sobe. Isso é um plano, ele é contínuo, ele é direto, câmera fixa ainda. Os planos contínuos são as longas contemplações às quais nos entregamos. Talvez por estarmos cansados demais para ficar olhando ao nosso redor, ou porque algo expressivo, interessante, exige uma atenção mais prolongada. Os olhares longos têm duas classificações, olhar de descanso e olhar de investigação. Essa questão da investigação é muito legal. E investigação é justamente a gente oferecer para o público essa possibilidade dele olhar, dele observar o que é que está acontecendo na cena, dele ter essa possibilidade de ver o todo. Às vezes, vamos ser sinceros também, hoje em dia a gente tem uns filmes bons aí, mas às vezes eles exageram tanto nos cortes, né, na fotografia, que você acaba também perdendo, né, tem um cenário tão maravilhoso que cortou, já vai, você nem consegue contemplar aquela beleza também. Isso também é uma coisa mais dos filmes comerciais americanos, né, que é muito assim, né, mas um filme clássico, a gente percebe que você pega um diretor aí, um filme que tem essa linguagem mais poética, tem essa leveza, né, de você ver uma imagem geral, você tem essa contemplação, você tem um plano aí que é mais estendido, né? Não é aquela coisa que corta rápido. Luiz, como olhar de investigação, conta também uma grande cena de ação, uma cena bem longa de ação? Com certeza, eu acho que vem disso, né? Mas é um plano, até a gente estava dando aquele exemplo, né, Bruno, do plano de contemplação. Me lembra aí que você falou da pessoa de contemplação. Não é contemplação, de contínuos. Planos contínuos, você falou ali na escada. Você falou da rua. Que é a da placa e do grafite. Por exemplo, a gente na frente de um grafite, que é o que a gente vai fazer agora. Vou pegar vocês, nós vamos agora num lugar aqui, não vai ter ninguém ali, fica tranquilo, não vai ter. É na rua. Na rua todo mundo pode sair, fica em casa, mas a gente pode sair. E eu quero que vocês, a gente vai levar uma foto, eu quero que vocês tirem uma foto desse lugar. Justamente para isso, né? Os planos contínuos aqui quer dizer um plano de um tempo maior. É um tempo maior, uma duração maior. Por que você está deixando aquele tempo 10 segundos, 1 minuto, um exemplo? Tá? Na aula passada a gente falou sobre isso, o público, quando você olha para uma imagem, qual é o seu olhar vai aonde? Né? Tem gente que vai no canto da tela, tem gente que vai no centro, e tem gente que tem um tempo para observar a tela. Por isso que a gente tem que ter equilíbrio de contar uma história, tem que ter essa poesia, né, de saber contar essa história, de saber destrinchar toda aquela ideia que você tem, um cenário maravilhoso que você tem. Poxa, eu quero contar isso de diversas formas. Um plano geral com mais lentidão, um plano fechado com... destrinchar isso, é passar essas informações para o público, para que ele deguste isso daí com qualidade, com prazer, né? Eu acho que essa é a ideia, tá? Bom, então, o olhar de descanso, justamente, você lembra aquilo que eu falei, você pega uma cena que tem muito corte, até cena de ação, tem o filme Inferno com o Tom Hanks, e tem vários filmes que ele está sempre na correria. É um filme, inclusive a trilha sonora tem o CD, ele está sempre correndo, música do Hans Zimmer. Está sempre correndo, mas tem um momento que para, né? É o momento que para fazer investigação quando o Código da Vinci, que ele está sempre correndo também. É outro filme que está sempre correndo. Ele entra na igreja, ele contempla todo aquele ambiente. Tem sempre um momento de descanso, tem sempre um momento de investigação. E olha que legal, e aí é uma coisa de investigar mesmo, todo o ambiente que o roteiro está pedindo. Esse é o tipo de... E aí, se você observar, os planos breves, ele pode entrar numa cena de luta.
Só que, por exemplo, no roteiro do Iago, que tem a cena de luta, mas ao mesmo tempo tem a cena que a menina ela olha para lá e para cá, ali já não é luta, ali é uma investigação. Ali a gente pode usar um plano mais contínuo, que é o que a gente vai usar, com uma imagem lá em cima, ela vai olhar, depois a gente vai, aí a gente volta de novo para os cortes, porque o curta tem que ter essa ação. O começo do curta também. O começo do curta também tem essa, ele começa de uma forma com planos contínuos, né? Depois ele começa na correria ali. Então isso que só que aqui está falando da câmera fixa. Aqui a gente já está usando outro tipo de linguagem que a gente já vai chegar lá. Plano close é uma coisa que a gente já vem falando muito. Em close reproduz a sensação de olhar de perto de uma forma intensa. Talvez para algo pequeno que precisa de uma atenção maior. O close, ele tem a sua característica justamente para... A gente sempre tem que pensar aqui. Isso daqui, ó, então, a gente tem aqui, né? Eu aqui mesmo, né? Eu sou um objeto, certo? Se eu quero dar um close maior em mim, eu quero ampliar esse objeto. Você dá um zoom em mim, Bruno. Zoom não, né? Chega, vem mais um pouco. E isso ainda não é no close ainda, nem chegou no close ainda, está no plano médio ainda, mas um close, se eu quero fechar mesmo, é simplesmente porque você quer ampliar isso eu falei nas aulas de fotografia, teoria da fotografia, quando a gente quer mostrar uma coisa pequenininha, a gente quer ampliar aquilo ali, um choro, um desespero, uma respiração ofegante de uma atriz, é isso, né? Com a câmera fixa a gente consegue fazer isso também, né? E aí a gente tem os planos abertos, que eles se assemelham à forma como recebemos, né, percebemos algo grande, uma paisagem, ou justamente pode ser o quê? Uma cena master. A cena master ela pode entrar aqui no plano aberto, porque a cena master ela sempre vai identificar para o público o quê? O ambiente, a entrada e saída dos personagens, lembra que aquilo que a gente falou? Que é sempre legal ter, mas se não tiver também não tem problema, porque, por exemplo, igual o curta do Iago, que começa com a imagem dele já, o olho dele ali, né, na árvore, enfim, já não começa com o cenário aberto, começa diferente, não tem problema. Mas com o tempo o público já vai sabendo onde é que está se passando as coisas, e isso que é legal também, né? Então, e aí eu quero que vocês aí de casa, que vocês, com base naquilo que eu vou passar para vocês, com base nesse PDF que está aqui, e nós vamos fazer isso agora, daqui a pouquinho. O primeiro exercício é pegar a câmera com o tripé, câmera fixa, e eu quero que vocês escolham qualquer sentimento aqui, tá? Pode ser uma imagem, uma filmagem que transmita segurança, estabilidade, confinamento, enfim, mas a câmera tem que estar fixa, tá? Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é escolher uma desses planos aqui e fazer uma filmagem, tá? Pode ser uma filmagem de planos breves. Aí os planos breves, eu recomendo que seja pelo menos uns 3 planos, porque você vai pegar uma imagem e cortou. Pega uma imagem aqui, depois pega um outro ângulo daquela mesma imagem. Você entendeu? Você vai pegar uma placa, uma imagem, depois outra. Lembra aquilo que eu falei? Quando você entra no mercado, você está desesperado, você olha o preço aqui, olha o preço. É isso, é aquela imagem de ação mesmo, tá? Pode fazer no celular, você filma uma vez, filma outra vez. Se quiser trazer aqui, a gente monta na ilha de edição e faz coloca no timeline, que é o que a gente vai começar a fazer logo, essa questão da edição, né? E faz também ou escolhe essa questão de planos contínuos, né? Um plano um pouco mais estendido, com uma informação maior. Por exemplo, alguém descendo uma escada, sentando, bebendo uma água, olhando para o abajur, indo, acendendo o abajur, voltando e saindo de cena. É um plano que ele é contínuo. Agora isso a gente falou até agora, câmera parada, tá? Vamos agora para o próximo exercício, que é agora a câmera móvel. Por que a gente tem essa sensação de câmera móvel? Aí a gente por mim, eu já responderia, se eu estivesse no lugar de vocês, porque, como eu acabei de falar, como a gente está contando, nós somos contadores de histórias, eu tenho certeza que ficou um comichão, ficou uma vontade de falar assim, nossa, eu tenho vontade de virar essa câmera para lá, virar para cá. É isso, a gente tem que contar histórias, né? Então, essa vontade.
E por que que a gente tem essa necessidade? Que é o que a câmera móvel aqui, que esse módulo ele vai falar. Os movimentos de câmera, assim como os movimentos humanos, eles são equivalentes. Nunca acontecem sem um motivo. Eles podem ser divididos em 3 tipos, que lembram a forma ativa de estar presente em um acontecimento. O primeiro motivo é motivado pelo objeto em foco, na qual a câmera reage a estímulos criados pela ação. A câmera pode seguir uma pessoa se movendo ou se adaptar a uma composição que está se mudando. É guiado pelo objeto. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu vou subir, Bruno, você só faz um tilt. Então, por exemplo, eu estou aqui. Aí, esse motivado pelo objeto é quando o personagem levanta, a câmera também acompanha. Ou quando eu venho para cá, a câmera vai acompanhando. Então, esse é o motivado pelo objeto. Então, a câmera, ela tem... A gente pode contar essa história motivado pelo objeto. Outra motivação é pela busca, na qual a mente da câmera busca uma lógica de investigação ou expectativa. É guiado pela investigação. Aí o que a gente pode imaginar é o seguinte, vamos pegar os 2 curtas que vocês estão fazendo. Do Luiz é da floresta e do Iago é da cena de perseguição. Nesse aqui, motivado pela busca, na qual a mente da câmera busca uma lógica, a câmera não está pegando nenhum personagem, mas talvez pode ser o quê? Um plano aberto mostrando a fogueira, as pessoas ali, não é? Um plano aberto mostrando a floresta ou o guarda, mas ela não está seguindo o personagem, ela só está mostrando para o público olhar, investigar o que é que está acontecendo, qual é a situação. O que a câmera pode fazer também, eu estou falando com vocês, o ator está aqui interpretando com vocês e a câmera sai de mim e ela vai até vocês. Então é uma motivação da câmera, da mente da câmera. Nenhum personagem motivou a câmera a se mover. E o público gosta disso, porque o público ele quer saber o que está acontecendo aqui do lado, ele quer saber o que está acontecendo em cima, ele quer saber o que é que está acontecendo na história. O ser humano ele tem essa necessidade. Por que programas de fofoca fazem tanto sucesso? Que o público gosta de saber da vida dos outros, eles gostam de saber o que é que está acontecendo. O ser humano tem essa necessidade, então isso que é interessante, né? E aí o terceiro motivo, que é motivado pelo tédio, na qual a câmera simula a tendência humana de olhar ao redor quando a gente estimula. Esse daqui é mais ou menos equivalente à virada. Acho que é, né? Esse motivado pelo tédio aqui, eu não consegui identificar uma coisa em um filme, mas provavelmente. Motivado pelo tédio, na qual a câmera simula a tendência humana de olhar ao redor quando os estímulos se esgotam. Eu acho que isso daí ele pode entrar mais num suspense, talvez, numa agonia de um personagem. Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre como se mover. A gente pode mover a câmera do tilt ou o traveling, que é... Aqui, esse aqui é interessante, que os movimentos da câmera, eles costumam ter 3 fases. Super fácil também de entender, que é o quê? O inicial, lembra, quando a gente vai montar os nossos planos, pegar o roteiro literário e transformar no roteiro técnico, é importante a gente ter essa noção. Todo plano ele tem um início, ele tem um meio e tem um fim. Porque senão a gente vai ficar perdido. Vocês entenderam? Você tem um plano aqui, ele está aqui no meio e ele chegou no fim. Isso é muito importante. Se é uma câmera fixa, beleza. Mas mesmo uma câmera fixa, eu acho que fica bem organizado você saber o que o ator está fazendo. Quando você dá a ação, tem o início desse plano, tem o meio e o fim. É importante quando a gente for fazer as nossas decupagens, né, transformar o roteiro literário em técnico, ter essa noção de ou seja, o plano inicial, o movimento e a composição final. E é interessante que ele fala aqui, composição final. Todo plano tem uma composição final. Não tem? Imagina, pega todos os planos que a gente já montou até hoje. Dos mais complexos até os mais simples, ele tem o início, o meio e o fim. Isso a gente tem que ter noção, a gente tem que pensar sempre isso. Porque não tem só, viu, Iago? Às vezes, até a gente na hora de montar, não tem só o plano ali, gente, esse é o plano. Não, mas o plano ele vai para onde? A gente tem que ter essa noção. Vamos falar um pouquinho sobre um movimento de câmeras a partir de uma posição estática. Bom, o que seria essa posição estática? Justamente as pans, você faz a pan ali, Bruno, e o tilt.
A pan a gente vai usar bastante, né, no corpo seco. As pans acontecem quando a câmera gira horizontalmente, imitando a forma como giramos a cabeça quando observamos algo horizontal, indicado pelas expressões pan esquerda e pan direita. Isso que é legal, sempre a gente vai ouvir isso. É o ser humano tendo essa noção. Você lembra que o público quer saber o que tem ali, quer saber o que tem aqui. Isso é interessante. Quando uma cena está acontecendo aqui e a gente vira essa cena, é porque... Qual é o motivo de a gente colocar essa cena ali? É simplesmente para mostrar para o público o que é que está acontecendo aqui do lado, né? O outro movimento são os tilts, que equivalem o ato de olhar para o alto e para baixo. Também super simples, também é uma coisa muito óbvia de se entender, mas que faz muito, que é peça fundamental na hora de fazer um roteiro técnico, de contar histórias, se colocar no lugar do espectador. Eu quero mostrar o que tem aqui em cima, eu quero mostrar o que tem aqui embaixo. E a gente consegue fazer isso com o tilt. Os dois é muito usado também em filmes de terror, né? Muito usado em filme de terror, muito. Eu acho que praticamente Quase tudo que parece. tudo, é. É suspense, tá no meio. É. E aí, por último, nós temos os dois grandes movimentos que muito me agradam, acho que agradam a maioria de todos os diretores que gostam de movimentos, que são os movimentos de travelings. Deixa eu falar uma coisa, quando a gente fala traveling, não é o trilho, tá? Traveling é um movimento que pode ser para cá ou para cima, mas aí a gente também tem a questão do pedestal, né? Pedestal é aquele que a grua faz isso, tá? O traveling é quando faz isso aqui. Mas aí vamos ver aqui, ó. Bom, isso acontece quando a câmera inteira se move para cima, para baixo, para frente, ou para o lado, ou para trás, ou em uma combinação, né, que faz tudo isso. Os movimentos de traveling transmitem uma série de sensações sinestésicas, ou seja, conjunto de sentidos que nos possibilita ter uma noção mais prática das coisas, associadas ao ato de andar, correr, se aproximar, escalar, subir, descer, se afastar e assim por diante. Então, por exemplo, nós temos a grua. A grua, para cima ou para baixo, é um movimento em que a câmera é levantada ou abaixada em relação ao objeto. O movimento corresponde a quê? A sensação de se levantar, às vezes para concluir algo ou para valorizar o ambiente. Então a grua, ela serve para quê? Ela não está ali só para grandeza ou só para falar que tem grua. Não, a grua, a academia tem a grua justamente para a gente contar essa história para o público e falar. Eu quero que o público enxergue aqui de cima. Eu quero mostrar isso daqui de cima. Eu quero mostrar daqui de baixo. Eu quero fazer um movimento aqui. É isso. É contar essa história de acordo com essa visão. Tá? E o traveling, ele designa qualquer movimento horizontal da câmera. Na vida real, nossos pensamentos e sentimentos nos motivam e nos aproximamos, ou nos afastamos do que chama nossa atenção. Nós movemos para o lado para a fim de ver melhor e evitar um obstáculo. Enfim, o que ele está dizendo aqui é mais ou menos que um tilt, né? Aquela sensação de a gente entrar e olhar. Só que o que ele está falando aqui dos obstáculos, que é interessante, que a gente tem, por exemplo, pode ficar aí mesmo? Eu vou ali, ó. Por exemplo, a gente tem... Aí o traveling ele já é usado aqui, né? Então, vamos imaginar, eu tenho aqui, ó, um ator, o ator está aqui na frente, né? E aí, como na cena do curta-metragem do Iago, onde tem a atriz, ela está atrás da árvore, certo? E aí a câmera, ela vai vir para cá, ou seja, vai sair do obstáculo e vai mostrar o que é que tem atrás. Isso o público adora isso, né? Porque é uma coisa que você está ajudando a contar a história, você está revelando os segredos e os mistérios ali para o público. Então o público gosta muito disso. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e a gente vai fazer algumas atividades práticas. Voltando a repetir, então eu quero que vocês façam essa tarefinha com a câmera fixa, tá? Que passe qualquer sensação e depois seguindo aqueles planos lá, os planos contínuos ou os planos breves, tá? Nós vamos fazer uma visita em campo agora,
Mas antes disso, a gente vai fazer, eu queria fazer um teste com vocês com a grua. Vamos fazer eu queria que vocês fizessem uma tomada com a grua, para vocês terem uma noção de como que é manusear, né, o joystick da grua, e que vocês também tenham essa visão, independente de qual visão seja, mas com a grua eu quero que vocês contem uma história. Como? Bom, eu quero tirar a grua daqui, subindo e levantar, eu quero fazer isso, enfim. E do traveling também, dá para a gente fazer um teste. Tá bom? Acho que é o que a gente já estava esperando há muito tempo, né? Eu acho que desde a parte prática, teórica, né, que a gente já veio estudando aí as linguagens, e a partir de agora a gente vai começar a pôr a mão na massa. Mesmo que esse mês ainda de quarentena, a gente está aí, a gente vai ter que se prolongar mais ainda em algumas questões teóricas, e quem estiver vindo aqui a gente faz essas atividades, tá? Essa foi a aula de hoje.